Vamos iniciar então a nossa reunião de hoje. As palavras iniciais devem sempre ser de saudação. Porque, como dizia o nobre Abraham Lincoln, interpretado pelos biólogos como um dos maiores condutores de homens que este mundo já viu. Tanto que ele é venerado lá nos Estados Unidos pelo povo como um vulto de altíssimo nível moral. O Abraham Lincoln dizia assim: toda pessoa gosta e, portanto, necessita de um cumprimento. Quer dizer que esse negócio de cumprimentar os outros ou não, não é só uma besteirinha, não. É um episódio necessário, porque as pessoas se sentem identificadas. Considerando que nós todos temos uma suspeita natural de que as pessoas podem não gostar de nós. E quando elas nos cumprimentam assim alegremente, a gente anula aquela suspeita. Tá bom, pelo menos esse aqui me aprecia. Quer dizer que uma saudação boa, efusiva, fraterna, é um ato de amor que, se for necessário considerar, o ato de amor pode ser avaliado como uma caridade que você faz. Mas com uma saudação, mas não é uma saudação qualquer, é uma saudação boa. Um sorriso, um rosto aberto, uma frase de alegria. Às vezes um oi é suficiente. Oi! Olha, esse oi aí valeu R$200, né? Oi! Então, mas por que eu tenho que ficar agradando os outros? Para você não tem. Ninguém te obrigou. Ninguém nem te pediu. Você que aprendeu que é bom para você. Então você faz. Não é porque é obrigado. É bom para você. Você não costuma tomar ovos quentes todas as manhãs? Por que você faz isso? É porque é bom para você. Diz que não pode tomar ovo todo dia. Era assim. Durante muito tempo, o pessoal divulgou isso. A medicina divulgou. Ovo, cuidado, hein? Cuidado. Propaganda enganosa. Hoje em dia estão pedindo para a gente comer de 4 a 5 ovos por dia. A medicina. A nova nutrologia do século XXI. Porque o ovo é o segundo. Deixa eu ver se é o segundo ou é o terceiro. É o segundo. O ovo é o segundo alimento mais completo que existe.
primeiro é o leite materno. O segundo é o ovo. O terceiro é a água de coco. Então, se você comer uns 2 ovos por dia e tomar meio copo de água de coco por dia, você pode ficar sem comer mais nada o resto da vida. Está brincando? Lá no ovo e na água de coco tem tudo. Você pode passar fome, mas aí é outra coisa. Nutriente você já tem. É bom, não fique só nesses 2, né? Se você puder comer um pedacinho de batata doce, tem todas as vitaminas. Se você comer um pedacinho de cenoura, todas as vitaminas. Agora, se você comer um pedacinho de quiabo, aí você está completo. Mas só isso, um pouquinho de chicória, uma crucífera qualquer. Crucífera é o quê? Couve, repolho, nabo, essa aí, brócolis, são as crucíferas. São riquíssimas de sais minerais, vitaminas, coenzimas, oligoelementos. Isso aí é muito importante para a saúde. Mas nós estamos conversando em moralidade. Pois é. Se você comer muito bem, mas tratar os outros mal, você adoece. Mas eu comi bem, como é que eu fiquei doente? Mas se você tratar os outros muito bem e comer mal, você adoece também. Com toda bondade, você vai para a cama. Então eu preciso comer bem e tratar os outros bem. Assim, você precisa. Você não tem que fazer. Mas se você fizer, está salvando a pele. Então eu vou fazer. Nós estamos conversando aqui sobre aquele negócio do tem que, né? Você não tem que nada. Você não tem nem que ser honesto, correto, digno, moral. Você não tem que. Convém para você. Se fizer, é muito bom. Então é isso. Quer dizer, isso aqui é a liberdade que Deus deu ao ser humano. A gente nasce aqui nesse mundo com uma intensa liberdade. Essa liberdade nós ganhamos no dia em que nós entramos na espécie humana. Teve um dia que eu não era da espécie humana? Teve. Você, quando era animal, não era humano. Você mesmo, o espírito aí, é esse aí que está vindo lá de trás, fazendo a evolução. Chegou num certo momento onde o princípio inteligente já estava bastante avançado, era um macaco. O macaco é o mamífero, o animal mais avançado que tem. Tem o cérebro maior e tem o maior nível de perceptividade e de competência para aprendizado. O macaco. Porque o cérebro mesmo começa lá nas células primitivas. Começa com alguns neurônios formando um fiapo de nervo. Aquilo já é a sensibilidade da célula. O cérebro começou ali. Na minhoca já está bem avançado. Minhoca tem um sistema nervoso considerável. Vários fiapos. Tanto que minhoca aprende. Se você botar a minhoca numa campana de vidro com terra e botar um circuito elétrico ligado a uma das paredes do recipiente. E quando a minhoca encosta naquele lugar ali, ela toma um choquinho.
Aí ela começa a moringar. Fala, ali não pode ir, não vou mais. E foge dali. Ela vai, na hora que chega perto, ela desvia. Quer dizer que até minhoca aprende. Os animais vêm aprendendo. E eles vão fazendo a evolução justamente para ir aprendendo, se aperfeiçoando. Quando chega em mamífero, eles estão bem avançados. E entre os mamíferos, nós temos 16 ordens de mamíferos, né? Várias ordens. Carnívoros, os dactiliformes, né? Os primatas. São 16 ordens. Os ungulados, cavalos, né? 16 ordens. Vocês estudaram isso lá no curso médio. As ordens de mamíferos. E primatas. Esta ordem tem os macacos, de todos os tipos, que já tem cérebro mais avançado. Dentre os macacos tem alguns mais especializados, como o chimpanzé. É o mais avançado dos macacos. E é dali que o desenvolvimento do espírito, do ser espiritual, que não chamava espírito, chamava princípio inteligente. Era a alma do macaco. Quando o macaco morre, a alma dele continua o aprendizado. Ela reencarna no outro filho de macaco que vai nascer lá e continua o aprendizado dela, da alma. Ela já vem lá de trás, a alma. E então, o passo seguinte para o macaco seria o homem. Então a sabedoria divina já elaborou isso. Quando o princípio inteligente, quando a alma do macaco já está o mais avançada que é possível, agora ela vai para a espécie humana, vai mudar de espécie. Porque os seres vivos têm espécies diferentes, né? Esse negócio de espécie não dá para explicar aqui agora, mas é só bom saber que 2 animais só procriam se eles forem da mesma espécie. Se eles não forem, eles não formam descendentes viáveis. Descendente viável é descendente estéril. Por exemplo, o cavalo tem o jumento, que é de espécie diferente, mas parente do cavalo, né? Uma espécie diferente, é um ungulado. É diferente, é da mesma ordem, da mesma linhagem, até da mesma família, mas são de espécies diferentes. Então o cruzamento de cavalo com jumento dá um descendente chamado burro. O feminino é mula, que é um híbrido. Ele é filho de espécies diferentes. Então ele é estéril. Ele não dá descendente. Quer dizer que ele morreu, acabou. Então, animais que são viáveis têm que ser da mesma espécie. Quer dizer que, aí, agora, uma espécie pode gerar uma outra espécie por meio de mutação cromossômica. Muda os fatores genéticos, mas não muda porque o bicho quer. Tem a orientação divina que faz a mudança, e essa mudança não é porque Deus quer fazer, mudou. Não é assim não. Tem uma mudança lá dentro dos cromossomos. Os cromossomos perdem um pedaço, um bombardeiro de uma partícula radioativa, de um raio cósmico, de um raio X, um raio Röntgen, né? Que é o raio chamado X, que pode acertar num gene lá do cromossoma, modifica aquele gene, pronto. Descendente dele já vai ser diferente. Ele pega, se modificar o gene,
acontece na descendência. E mutações é que permitiram a variação das espécies. Esse fenômeno de mutações. Vocês estudam isso bem no curso colegial. Bem, curso médio, né? Isso é bem desenvolvido lá. O pessoal não leva direito, porque na época eles não estavam muito afim de aprender, não. Só queriam passar de ano igual todo mundo. Lá adiante, quando ele escuta falar, ele fala, nunca vi isso na minha vida. Bom, você já viu, mas esqueceu. Todo mundo esquece mesmo. Pensa que a gente sabe o que está lá, que foi dado para a gente. Se chegar na 8ª série de qualquer curso e fizer um exame no indivíduo lá da 6ª série, 5ª série, ele não passa, ele não sabe. Esqueceu. Pegar um médico que acabou de formar e fizer pergunta do livro lá do 2º ano, do 3º ano de medicina, ele não vai lembrar. Então, o que adianta aprender? Bom, adianta porque se ele, mais para frente, ele precisar de rever aquilo, basta ele dar uma lidinha que ele já lembra. Porque ele já aprendeu aquilo. Ele não lembra quando fizeram a pergunta, mas quando ele lê, ele lembra. Por isso é que os médicos aprendem medicina mesmo, é depois que eles formam. Que aliás não é só médico, não, acontece com todo mundo. Engenheiro, professor. Por isso que médico, que não pode brincar com a saúde dos outros, tem que fazer a tal da residência. Porque aí ele fica lá atendendo casos reais, mas com assistência de outros médicos. Se eles passam dificuldade, o outro fala, não, é assim. E aí ele vai aprendendo ali, 2, 3 anos de residência, ele aprende o fundamental para atender em consultório. Mas com o tempo, ele vai aprendendo mais. Aprende mesmo é depois que ele começa a trabalhar para ele. Toda profissão é assim. Professorzinho tonto que nem eu assim, chego aqui, dá um admitido, né? Fala, eu lembro aí, ó. Não é que eu lembro, é que eu dei aula disso, né? Então eu estudei muito depois que tinha formado para dar aula. E dei aula. Dar aula é um jeito ótimo de aprender. Quem mais aprende dando uma aula é o professor. E ele dá a mesma aula várias vezes, chega a um certo ponto onde ele não esquece mais. Por isso que eu vou para ali e falo dessas coisas aí. Eu falo, esse cara tem boa memória. Não é isso não. É que eu repeti muito. Foi isso. Porque, estatisticamente, nós somos todos iguais. Mas voltando ao ponto. Quando o macaco muda de espécie e a alma entra na espécie humana, o corpo lá, o primeiro corpo ali, é quase igual ao do macaco. A gente chama de macacoide. Então, na espécie humana, a espécie humana começou com uns seres humanos que receberam o nome de pitecantropos. Pitecos quer dizer macaco. E antropo quer dizer homem. Né? Então, pitecântropo é o homem macaco. Quer dizer, era homem já, ele já era da espécie humana, mas o corpo era de macaco. Mas com um novo cérebro, um cérebro mais avançado e tal, ele começou a aperfeiçoar o próprio corpo dele, que ia aparecendo na descendência, por meio de mutações, tudo orientadas pelo psiquismo e pela sabedoria divina. E o homem então foi mudando, foi perdendo os pelos, porque macaco é cabeludo, né? E a gente não é. A gente chega a tapear com esses pelinhos aqui, ó. Ninguém pensa que isso aqui é coisa de macaco, né? Que a gente acostuma. E no rosto assim a gente disfarça, a gente arruma uma gilete e corta. Ninguém pensa que a gente tem pelo na cara. Tem alguns que deixam a barba crescer e se aproxima muito do macaco.
Não é, a sua aí não está grande não. Mas se você não fizer a barba esses dias aí, daqui mais uns dias você já vai, né? Porque aí cresce, ó, fica igual cabeça de macaco, tá? Enche de cabelo, né? Mas, então, o que é que distingue mesmo a alma do homem da alma do macaco? É que até macaco, os animais não tinham capacidade de escolha, ou livre escolha, ou livre arbítrio. Arbítrio é escolha. Livre escolha. Eu posso escolher se eu vou botar o pé ali ou não. Ah, mas o macaco também pode. Mas eu posso escolher se eu vou te xingar ou não. Eu posso escolher se eu vou ficar calado ou se eu falo. Ah, mas o macaco pode escolher se ele vai guinchar ou se ele vai ficar calado. É, mas ele não está bem escolhendo, não. Ele faz por necessidade, impelido pelo instinto. E o homem é por escolha. Quer dizer, o homem é o único animal que ganhou a livre escolha. Mas com a livre escolha que o homem ganhou, ele precisava de ter uma consequência que era importante para o progresso dele. Porque daí para frente ele ia guiar o progresso dele. Porque agora ele ia ter consequência dos seus atos. Ele não ia mais ser guiado pela providência divina, igual os animais são. Os animais vivem lá no mato e tal, não tem medicina, não tem dentista, não tem fisioterapia, não tem iPhone, não tem nada. E eles sobrevivem. Eles ficam lá, eles estão lá, cheios de saúde e tal. A providência divina toma conta dos animais. Mas no homem, não. O homem está sujeito à consequência das suas escolhas. Esse tipo de decisão aí da sabedoria divina, de dar ao homem a escolha e culpar o homem dos seus desacertos, foi também importante para que o homem tivesse o prêmio dos seus acertos. Se ele acerta, ele tem o prêmio. Se ele erra, ele tem a consequência, não é o castigo. Não tem castigo, tem consequência. Para tudo é consequência. Se você planta, você colhe e faz igual a formiga, né? Que trabalhou no tempo da seca. E quando chegou no tempo das águas, ela ficou escondida lá dentro da casa dela. E a chuva lá fora malhou e ela tinha comida lá. Agora a cigarra não quis trabalhar. E a formiga convidou a cigarra. Olha, querida, vamos trabalhar um pouquinho, logo, logo começa as águas. Assim, não, eu preciso cantar. Eu preciso cantar. Assim. Bom. E quando chegou no tempo das águas, a cigarra não tinha comida lá naquela chuva toda, né? Então ela foi pedir para a formiga um pouquinho. A formiga não tinha esse negócio de caridade, ela não estudou Allan Kardec, não descobriu o negócio da consequência da ganância e da não divisão, não é? Não estudou o que Jesus ensinou. E a formiga estudou. Não, a formiga não estudou. Ela não deu nada para a cigarra. A cigarra pediu para ela, ela assim, o que você fazia no tempo da seca? Assim, eu cantava. Assim, então, querida, agora você dança. E não deu nada para ela. Quer dizer, esta fábula da formiga e da cigarra, bem narrada pelo La Fontaine, é o criador das fábulas, né? Aliás, ele foi o criador, não. Foi um grego lá que criou esse negócio de fábula. O La Fontaine divulgou as fábulas, fez muitas fábulas. E ele descreve esse negócio da cigarra e da formiga, na fábula direta lá, né?
E ele pergunta: que fait-tu dans la chose? Assim, je chantais, diz a cigarra. Ah, tu chantais? Danse maintenant. La Fontaine, né? Você cantava, então agora dança, querida. E isso aí é uma exemplificação assim, inteligente, interessante, da lei de causa e efeito, que atinge o homem quando ele está na identificação do seu modo mais conveniente de viver. Ele tem que levar em conta que a lei da vida segue matematicamente as condições de causa e efeito. E então, neste caso, o que o indivíduo faz determina o que vai acontecer com ele. E ele vai ter que aprender com o tempo, através da experiência. Porque ele faz assim, tem uma consequência ruim, ele fala: opa, não posso mais fazer isso. Até a minhoca lá foge da lâmina eletrizada para não tomar choque. O homem muito mais. Então, o homem, na medida que vai vivendo, ele vai descobrindo uma porção de coisas que não deve fazer porque é ruim para ele. E uma das coisas que o homem descobre facilmente é esse negócio de trabalhar. Trabalhar, no começo, é um negócio muito chato. Todo dia levantar cedo, ir para o serviço. Não vou, não. Daí ele fala assim: mas se eu não for, eu levo uma consequência dolorosa. Eu não vou ganhar o dinheiro. E sem o dinheiro eu não vou comprar as coisas que eu preciso, inclusive comida. Então deixa eu ir. Quer dizer, a necessidade impele por causa da consequência. Se não fosse a consequência, o indivíduo não saberia que ele tem que ir trabalhar. Você tem que evitar as condições insalubres. Isto é, as condições de vida que prejudicam a saúde. Porque senão você fica doente. Eu não ligo não. E pratica a insalubridade e fica doente. E na doença dói. Aí ele fala: preciso praticar as condições de salubridade. E começa a varrer a casa, lavar as vasilhas, aquelas coisas. Lavar as frutas antes de comer, lavar as mãos. Ele vai aprendendo, é tudo lei de consequência. Então, a liberdade que o homem ganhou quando entrou na espécie humana era importantíssima para que ele edificasse a noção de responsabilidade. E ele adquirisse a competência de ser o autor dos seus valores. E eu tenho isso porque eu conquistei. Você, mas você não tem que ser grato a Deus. Deus é que te deu. Assim, Deus me deu a parte dele. A parte dele é os recursos. Ele me deu todos. Mas disse que com os recursos a decisão é minha. Deus nunca me deu uma casa. Nunca me deu um carro. Agora, eu que trabalhei, lutei, economizei, comprei a prazo, paguei as prestações ali, dia que não podia pagar, tomava emprestado daqui e dali, depois pagava para cá e pagava para lá. Quer dizer, eu comprei a casa. Deus me deu os recursos, não foi a casa. Meu Deus, me dá um carro. Eu falei: não, eu te dou as condições aí para você comprar um, já até dei. É só você trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar o carro. Recurso já está dado. Se não fosse por isso, o homem não progredia. Porque ele mesmo aplicava a lei de causa e efeito. É por isso que certos filhos de pais ricos não progridem. Porque os pais ricos têm um aprendizado, têm uma decisão errada, que eles tomaram há muito tempo, que é a seguinte: eu passei muita dificuldade,
então agora eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Meu filho não vai passar essa dificuldade. Pois é, só que você esqueceu que você virou gente por causa da dificuldade que você passou. Se você encher o seu filho de facilidade, ele não vira gente. Ele fica estranho, esse monstrinho aí dentro de casa, que não trabalha, não faz nada, e tem o dinheiro fácil, e ele vira o que americanos chamam de playboy. Quer dizer, o jovem que só gosta do play, do prazer, do passeio, do jogo, da diversão, play. Ele vira delinquente. Ele desrespeita os direitos dos outros, porque ele está acostumado a ter todos os direitos atendidos e todas as vontades satisfeitas pelos pais invigilantes, que pensavam que estavam dando felicidade aos filhos e estavam dando apenas despreparo. Se você quisesse educar mesmo seu filho, você o colocaria no serviço ali, ó, da disciplina do serviço desde cedinho. Tem que ajudar a mamãe aqui na casa, as meninas ali, ó. Não porque eu preciso de ajuda, mas porque você precisa de ter essa disposição de trabalhar. Se você não trabalhar, você não adquire disposição de trabalhar. Mas eu tenho 2 filhos lá em casa, que um já desde pequenininho tem aquela disposição de trabalhar, e o outro a disposição de não fazer nada. Nascem com as tendências. Mas também não sei se você leu a oração da criança ao homem. O Emmanuel escreveu uma oração. O que a criança pede aos pais? E ela pede, na oração lá, no que ela pede, as coisas que ela pede, são todas no sentido de: me discipline, me force no dever, no trabalho, na produtividade, na utilidade, me force no respeito aos direitos dos outros. Não me deixe crescer na leviandade e na falsa inocência. Eu preciso virar gente. Eu sou como um barro mole, e você é o oleiro que vai usar esta massa mole de barro que eu sou e me transformar num vaso útil à humanidade. Se você não fizer isso, eu endureço o barro com o crescimento, e não foi construída com este barro uma utilidade qualquer para a humanidade. Tem muitos adultos que só são maus elementos porque eles não receberam a diretriz moral digna dos pais. Muitos pais não deram porque eles não tinham para dar, mas muitos pais tinham e não deram porque eles foram despreparados. Eles estavam numa falsa interpretação de que eles precisavam dar aos seus filhos o conforto que eles não tiveram. E para dizer a verdade, quanto mais conforto você der aos seus filhos, mais preguiçosos eles vão ser. Está brincando? Eu tenho uma casa boa, dou toda a comodidade para os meus filhos lá, então eu estou errado? Não fui eu que inventei essa regra, não sou eu que tenho que ficar jogando na sua cara isso. Isso aí é coisa lá que Jesus é que falou. A experiência do mundo é que está mostrando que é assim. Se você está tendo muito conforto para os filhos, para a família, você tem um trabalho muito mais sério pela frente, que é o de identificar como é que você vai forjar o caráter deles no trabalho ali, na disciplina. O Antônio Hermílio de Moraes, o homem mais rico do Brasil durante muito tempo, teve uma porção de filhos, e ele entendeu esse negócio. Os filhos dele, todos, porque o Antônio Hermílio tinha acho que mais de 200 empresas, não? O homem mais rico do país. Ele começou com a Votorantim,
E no fim ele tinha até hidrelétrica, tinha fábrica de tudo quanto era coisa. Cresceu feito um danado, porque ele trabalhava, inteligente para danar, trabalhador, correto, bem assistido por causa da correção. Agora, o que ele fez pelos filhos? Sim, eu posso arrebentar com os meus filhos, eu sou muito rico. Nem carro ele não deu aos filhos. A filha dele, quando foi trabalhar na empresa dele, ela ia de ônibus. E se você vai ganhar um salário, depois você compra um carro para você. Quando ela ganhou o salário, que ela já estava juntando, ela disse, pai, eu já posso comprar um carro? Eu disse, pode, mas usado, porque o seu dinheiro não dá. Ela conta isso até hoje lá. Escutei ela falando isso na televisão. O pai dela fez com ela. Ela que morreu de raiva dele. Mas depois ela entendeu que ele estava certo. E lá na empresa, o filho dele entrou como office boy, atendendo lá as instruções das diferentes necessidades da empresa ali, ó. E aí ele foi subindo ali, ó. No fim ele era dono da empresa, mas ele passou por todos. Ele disse, filho, se você não subir por conquista, você não vai saber dirigir o negócio. Nosso negócio vai falir com você. Pai tem um patrimônio vasto e bota um malandro playboy depois para vir ser dono. Ele é perverso, é cruel, preguiçoso e estroina. Vai deixar a empresa se afundar toda. Vai fazer retiradas monstruosas aí por mês, sem ver as crises, sem responsabilidade nenhuma. Acha que o dinheiro é infinito. Quebra a empresa. Cansei de ver gente com empresa boa e passa para o filho quebra a empresa. Porque não foi treinado na disciplina ali, ó. Aqueles pais enérgicos que botam o filho lá. Que os filhos ficam com raiva e tal, mas se pegar a oração da criança para os pais, vai ver a criança espiritualmente orientada, né? Ela está pedindo aos pais para cuidarem da disciplina dela. E quando os pais não puderem dar um luxo qualquer para o filho, não pode ficar justificando para o filho com aquele pesar. Ah, filho, nós não podemos comprar isso e tal, porque nós somos pobres. Está doido? Você não pode plantar essa ideia, meu filho. Nós não temos uma casa boa que nem a fulana. Assim, não temos, mas também não precisamos. Não faz falta aquilo lá. Essa cama aqui que você tem é muito boa para você. E você vai fazer muito bem se não tiver inveja do outro lá, porque aquilo lá não vai ajudar ele em nada. O que vai ajudar é o caráter que você está construindo aqui, ó. É isso que vai ajudar. Porque o indivíduo que fica rico não é aquele que herda dos pais ricos, não. É aquele que tem preparo condicionado de capacidade de serviço. Isso chama garra. Garra. Capacidade de... O indivíduo se dedica, trabalha. É condicionado a trabalhar. Tem que começar cedo para construir isso. Esse indivíduo que tem garra e tem um mínimo de criatividade, não precisa ser muito inteligente, não basta ser inteligente, normal, fica rico. Qualquer negócio desse cara vai para frente. E logo aplica no outro negócio e tal. Agora, eu aqui estou discutindo um assunto que é material, né? É como vencer na vida, como ficar rico aqui nos valores do mundo. Mas nós temos que ser preparados desde cedo também para entender que existe um outro tipo de valor, que é o reino de Deus. Que o reino do mundo nós podemos e devemos ser preparados para conquistar, com esforço, mas não com ganância.
Porque senão a gente cresce pensando em construir um patrimônio cada vez maior. E quanto mais você tem, mais você quer. Então você não sobra nunca espaço, nunca sobra tempo para você desfrutar do que tem. Um homem muito rico geralmente não desfruta nada, ele está o tempo todo administrando o grande patrimônio. E não é isto que é a vida. Você não nasceu para realmente construir um grande patrimônio. Você devia construir um pé de meia para você ter uma segurança mínima necessária para se manter. E cuidar da elaboração do reino de Deus. Que é o quê? Que é essa coisa da dignidade moral. Que é a ética do comportamento. Isso é mais importante, porque isso é que você vai levar, posto que a vida aqui na Terra é muito curta. E a vida do ser espiritual que você é interminável. Você é um ser imortal, você não vai morrer agora. Quando terminar seu tempo aqui nos próximos 100 anos, né? Em 100 anos quando chegar o seu dia lá de bater as botas, você não vai morrer. Você vai só desencarnar. É a alma que sai do corpo. E a alma é você. O corpo não era você, era seu. Então o corpo fica, a alma vai. E ela vai levando o quê? Se ela cuidou de um patrimônio material espetacular para ela ser feliz, ela vai descobrir decepcionada quando a alma for. Ela vai descobrir decepcionada que aquele patrimônio ficou para trás, ela não leva nem um tostão no bolso. A alma não tem bolso. E se tivesse o dinheiro, não vale nada lá para onde ela vai. Então o que vale lá é aquilo que ela tem por dentro. Aqui na Terra ela devia ter cuidado disso. Mas ela ficou avaliando o seu tempo de vida como sendo o tempo de duração do corpo. Eu já tenho 30 anos, eu preciso fazer um pé de meia. Eu já tenho 40 anos, eu preciso de construir algo para eu aposentar. Já está com medo dos 60 anos, quando for aposentar. Só pensa na duração do corpo e na construção da segurança de sustentação do corpo. E não pensa que a alma vai ficar viva. E ela não vai morrer depois de 100 anos, ela vai ficar viva. E vai passar mais 100 anos, mais 100 anos, mas ela está viva lá. E ele, o que ela está fazendo lá? Bom, se ela estivesse lá e não voltasse mais para cá, ela ia ficar lá com as consequências do que ela levou daqui. Então você vive no primeiro século de um milênio e nos outros 9 séculos, você está lá sofrendo as consequências daquilo que você fez no primeiro século. Então eu devia ter me preparado para esses 9 séculos aí, não é? Devia. E para que você se preparou? Você só se preparou para os decênios, ou seja, para os 10 anos. Você tem 10 anos, você vai se preparar para os próximos 10. Depois, quando você tem 20 anos, você se prepara para emprego e tal, e já começa a ganhar a vida. Tem agora que construir a vida, que vai durar até os 60 anos. Aí você tem que aposentar para desfrutar, ficar velho e morrer idiota lá, e não preparou nada para levar depois dos 100 anos. E o que tinha que levar? Tinha que levar a consequência do que você fez. Ele vai levar isso. Mas o que você fez, pai? Começa perguntando como é que você tratou os outros. Como é que você tratou a natureza?
que você vai resgatar, você vai pagar pelo que fez com a terra, com o ar, com a água. Se você não amou a natureza, você não cuidou dela. E isso prejudica você. Agora, o mais importante é o que você fez com as pessoas. Como é que você lidou com as pessoas? Você dividiu as pessoas em dois grupos: aqueles que são amigos e aqueles que não são. Os que são amigos, você tenta tirar deles todo o bem que eles podem te dar. Você não cogita em beneficiar a vida deles. Você só cogita em beneficiar os seus parentes descendentes. Porque às vezes seu irmão está em falta ali, você é muito rico, seu irmão continua pobre lá, você não dá uma mão para ele. Dá de vez em quando um empréstimo aí de uns R$1.000 e fica contando para todo mundo que ele nunca mais te pagou. É isso que você dá para irmão. Quer dizer, nem para os seus parentes você não ajuda. E também não é só ajudar com dinheiro, mas com os seus descendentes você ajuda, com os outros não. Você cuidou de você e dos seus dependentes, só que você cuidou. Então na hora que você desencarna, fala, você praticou o desprendimento? Ah, sim, ajudei o meu filho. Seu filho não conta. Desprendimento, praticou. Como é que foram as suas relações com as pessoas? Quer dizer, a gente não cuidou das relações da gente com as outras pessoas, quando está aqui na Terra. A gente não planejou isso, a gente não colocou isso como sendo principal, que é o dos 9 séculos seguintes, né? Isso supõe que fosse só 1000 anos, só que não é 1000 anos, depois tem outros 1000 que começam. E se não tiver reencarnação, você tem mais 10 séculos, depois mais 10 séculos, tudo consequência do primeiro século, quando você viveu aqui na Terra. Vamos lá de lá, eu não posso consertar não. Você veio para cá para quê? É aqui que conserta. É aqui que constrói. Nossa, então o que eu tenho que fazer? Enquanto você está aqui na carne, pergunte o que você tem que fazer. Você tem que conviver bem com as pessoas. Como é que você trata as pessoas? Mas quem é que ensina essas coisas? Jesus. Eu vou na religião, eles mandam eu fazer aquelas coisas lá, eu faço tudo que eles mandam. Mas eu não sou culpado se você não aprende direito o que Jesus falou. Você tem que estudar o código de comportamento do mundo aqui, das pessoas. Você pode estudar isso de várias maneiras, mas a religião devia ensinar isso para você. Se não ensina, larga aquela religião, vai para uma outra. Aqui no Espiritismo nós estamos ensinando isso. Todo mundo está aprendendo isso. Que o negócio é um código de relacionamento interpessoal. É isso que é importante. É como lidar com as pessoas. Jesus falou só isso o tempo todo. Tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. O que é amar o próximo? Lidar com as pessoas de um jeito bom, de um jeito conveniente. Conveniente para quem? Para você. O que é conveniente para mim? Ame, ajude o outro. Mas isso não é conveniente para mim. Assim, para o egoísmo não é, mas para a realização do reino de Deus é. Porque você se relaciona, você se expande. E a consequência do bem é o bem. Quem sai do lado de lá tendo feito o bem aqui, está muito bem. E quem sai do lado de lá não tendo feito, está muito mal. E agora? Agora, se Deus resolvesse te punir por essa única vida que você tem, você estava enrolado. Mas o problema é que Deus não fez isso. Ele arruma um jeito de você nascer outra vez. Você não nasceu essa vez? Não foi fácil? Como é que Deus fez para você nascer esta vez? Você não sabe como, né? Mas você era um espírito que foi trazido, sua mãe e tal, no dia da fecundação, você foi um espiritinho, foi reduzido.
e foi entregue para sua mãe. E agora ela recebeu você, você cresceu formando um outro corpo para você. E cresceu com ele. Para você ter uma outra chance de se relacionar. E depois dessa vida, você chega lá, se ajusta e volta para cá, tem outra. Agora, você vai ter que se relacionar por aqui bem. Senão você se estrepa quando desencarna lá. E outra coisa, não constrói a sequência boa da vida que é do lado de lá. A vida verdadeira não é aqui. Aqui é estágio de aprendizado, conserto das coisas e aperfeiçoamento. Porque a vida mesmo é lá. É lá que é o nosso lar. Não é? Nosso lar não é lá? Não é aqui. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. É lá no outro que é o reino. É lá que é a nossa moradia. Agora a gente, para estar bem lá, tem que crescer por aqui. Isso é fácil de entender e de aceitar. Então vamos pensar nisso. Nós continuamos o estudo mais para frente, na semana que vem. Por hoje, vamos encerrar. Vamos agradecer as pessoas aqui presentes. Vamos abençoar. É bom abençoar os outros. Não peça bênção para ninguém. Abençoe. E abençoo vocês com o pouquinho que eu tenho. O que é abençoar? Desejar o bem. Desejo o bem para vocês todos. Hoje, nos trabalhos que vão desenvolver, sejam felizes. Trabalhem com humildade, com valor, com eficiência, com persistência. Não é um serviço ou dois que conserta sua vida. É a vida de serviço é que conserta a sua vida. Então vão com Deus, estaremos juntos na semana que vem. Obrigado e até mais.